Iniciamos o nosso vídeo de número 4. Esse vídeo ele vai finalizar alguns conceitos do modelo conceitual de banco de dados para que nós fecharmos o que é necessário para diagramar o modelo conceitual de banco de dados. Então, o primeiro conceito que a gente vai estar vendo agora nesse vídeo é a entidade associativa. Ela modifica o modelo, ela adiciona informação. Por exemplo, no esquema que eu vou mostrar agora para vocês, nós temos aqui um médico com seu código, temos um paciente com seu código também, então essas entidades têm um atributo, e como é obrigatório, tem que ser o identificador, pelo menos o atributo existente na entidade. Elas estão relacionadas porque o médico faz a consulta para o paciente. Então nós temos aqui um relacionamento entre o médico e o paciente, aonde o médico, uma ocorrência de um determinado médico, faz consulta para nenhum paciente. Se ele for um médico novo, ele não tem pacientes ainda, ou no máximo N pacientes. Como é que eu sei que é zero? Nos requisitos. Naturalmente, para esse modelo, nos requisitos vai estar escrito: podem existir médicos novos, portanto, que ainda estão aguardando o seu primeiro paciente. Então, existindo médicos novos, a mínima é zero. A máxima é N, porque o médico pode consultar vários pacientes. E já existindo o paciente, no mínimo um médico. Por quê? Porque se o paciente é cadastrado nesse banco de dados, ele está marcando uma consulta obrigatoriamente, no mínimo é um médico. E pode ser com vários médicos, porque ele pode fazer consulta com urologista, cardiologista, ortopedista, enfim, com várias especialidades, ou seja, vários médicos. Uma coisa para se notar aqui importante, esse é um relacionamento que as máximas estão dizendo que é um relacionamento vários para vários, certo? Ele também tem um atributo no relacionamento identificador que é a data e hora, para diferenciar uma consulta da outra. Então esse modelo está nos mostrando um banco de dados onde eu tenho agendamentos de médicos consultando seus pacientes. Agora, olhando esse diagrama de banco de dados, vamos pensar o seguinte: como é que eu sei os medicamentos que foram prescritos em uma consulta? Ou seja, aquele que o médico receitou em uma consulta. Onde eu vou colocar esses medicamentos? Se eu colocar no médico, não está correto, porque o medicamento é feito na consulta. Se eu colocar no paciente, também não está correto, porque, como eu disse, a prescrição do medicamento é feita na consulta, naquela data e hora. Então, vamos incluir a prescrição, ou seja, a receita médica. Nós temos lá o nosso diagrama, que nós já vimos no slide anterior, e vamos então colocar o medicamento que ele prescreve, uma entidade de medicamento com código. Ele pode prescrever nenhum medicamento ou vários. O problema é que eu tenho mais um relacionamento aqui, que é prescreve, que é diferente do relacionamento consulta. Sendo assim, eu não consigo ligar dois relacionamentos. Eu preciso sempre ligar relacionamento com a entidade. Isso aqui eu não consigo fazer. Qual é a solução? Aí vem a entidade associativa. Essa entidade associativa ela vem resolver ligar essa prescrição, ou seja, o que o médico prescreve, ligar com o quê? Então ela vem substituir alguma coisa aqui nessa história, porque eu não consigo ligar esse relacionamento com outro relacionamento, e sim com uma entidade. Aí que entra a entidade associativa. Então vamos lá, nós temos o médico, temos o paciente, temos o medicamento e agora nós estamos agora com a entidade consulta. Note que aquele atributo identificador veio para cá e continuou. O que era do relacionamento continuou na nova entidade. Por quê? Essa entidade vem substituir o relacionamento que existia. Notem que aqui havia um relacionamento vários para vários, onde médico consultava o paciente. Ou seja, o paciente, na verdade, consultava o médico. Surgiram agora dois relacionamentos. Eu costumo dizer que quando você usa uma entidade associativa no lugar de um relacionamento, ele quebra o vários para vários em dois um para vários. Vamos ver. As máximas aqui estão dizendo mínimo um médico em cada consulta. Desculpa. Mínimo um médico em cada consulta e no máximo um médico em cada consulta. Esse máximo, um médico, faz no máximo várias consultas, 1 para N. Então, um relacionamento do tipo 1 para vários. Se lembra aquele mínimo zero para médicos novos que existia naquele relacionamento vários para vários? Ele está aqui.
Porque o médico novo pode não ter ainda nenhuma consulta. Então, há médicos que o mínimo é 0 consulta. Já o paciente participa da consulta, eu tenho a máxima 1 do lado do paciente, porque somente um paciente tem aquela consulta, eu não participo 2 pacientes da mesma consulta. E aqui é a máxima N. A máxima N porque o paciente pode consultar várias consultas. E as mínimas? Se existe consulta, eu tenho que ter no mínimo um paciente e no mínimo uma consulta. Então o médico faz a consulta e o paciente participa dessa consulta. E o atributo identificador está aqui. Agora vamos resolver o medicamento. O medicamento surge então o relacionamento que eu queria ligar, que é o prescreve. Então o médico precisa ter a consulta, que somente com a consulta ele faz a prescrição. Então na consulta é prescrito ou prescreve-se, né, o medicamento. Vamos ver as cardinalidades? É um relacionamento vários para vários, porque aquele medicamento pode ser prescrito em várias consultas. Então, N consultas. E já aquela consulta pode ter N medicamentos. E os zeros aqui? Um medicamento pode ser novo e não ter sido prescrito ainda, então mínima 0 consultas. E uma consulta pode não ter prescrição, porque você pode ir no médico, está tudo bem, só viu os exames e não precisou prescrever medicamentos. Então, uma consulta pode ter no mínimo 0 medicamentos. Lembrando que toda vez que eu tenho a mínima 0, eu posso dizer então que esse relacionamento é opcional. Pode existir médicos que ainda não fizeram consultas e podem existir medicamentos que ainda não foram prescritos, porque a mínima é 0. Ou assim, consultas que não têm medicamentos também. Então notem que a entidade associativa, ela resolve uma situação onde eu preciso colocar mais entidades que têm relacionamento com as outras que estão num relacionamento vários para vários. E ainda é muito interessante notar também que aqui a entidade consulta ela é mais ainda útil, onde eu posso colocar mais atributos, como por exemplo, o valor da consulta, local da consulta, eu posso colocar mais atributos aqui. É lógico que eu coloquei nesse modelo poucos atributos para focar na entidade associativa. Um banco de dados normalmente tem nome do médico, CRM do médico, nome do paciente, idade. Isso aqui é só para a gente focar naquilo que eu estou falando nesse momento. Bom, e atributo versus entidade relacionada? Uma pergunta que surge muito para vocês, e é muito comum, é quando um atributo ele é mesmo um atributo de uma entidade ou será uma outra entidade? Então, como é que deve ser modelada, por exemplo, a cor do automóvel? Nós temos a entidade automóvel, que é uma coisa no mundo real, e a cor? Ela vai ser um atributo ou vai ser uma entidade? Então, vamos ver como a gente resolve e raciocina o que é melhor fazer nesse caso. Nós temos então aqui a situação onde está o automóvel com a cor como atributo, e aqui o automóvel com o relacionamento que ele tem a cor, uma determinada cor. Aqui nós temos uma entidade cor, onde tem nome da cor e código da cor. Qual que é a melhor solução desses dois casos? A cor, quando o dado se relaciona com outras ocorrências, por exemplo, várias ocorrências de automóvel têm a mesma cor, nós então modelamos isso como uma entidade, para até não ter redundância no banco de dados. Então, digamos que essa aqui seja a cor vermelha. Então, vários automóveis terão a cor vermelha. Só que cada automóvel, no máximo, tem uma cor só, porque nessa não tem bicolor, não tem, nesses requisitos eu não tenho automóveis bicolores, só monocolor. Então, eu tenho um automóvel, ele tem que ter cor, não existe automóvel sem cor, e no máximo uma cor. Já uma cor pode não ter nenhum automóvel se for uma cor nova, então naquele momento não terá nenhum automóvel. Por que fica melhor assim? Porque quando eu tenho o mesmo valor atribuído a várias entidades. Desculpa, a várias ocorrências da entidade. Então, o atributo versus entidade relacionada, nós temos alguns critérios. O objeto está relacionado com outros objetos, deve ser modelado como entidade. Caso contrário, é modelado como atributo. Por exemplo, o nome da pessoa não está relacionado com outras potencialmente. Então, modelo como atributo.
Conjunto de valores de determinado objeto é fixo, ou seja, domínio fixo, ele pode ser modelado com um atributo. Quer dizer, aqueles valores são só daquele objeto, que não é o caso da cor. Existem transações no sistema que alteram o conjunto de valores do objeto, ou seja, tem domínio variável, não deve ser modelado como um atributo, então, e sim como uma entidade. Então, esses são os critérios para que você decida se você vai modelar isso como uma entidade ou como um atributo. Basicamente, tenho assim em mente que se aquele valor é somente de uma ocorrência da entidade, de uma determinada ocorrência, pode ser um atributo. Agora, se várias ocorrências ou mesmo outras entidades no banco vão usar o mesmo valor, você pode modelar então como uma entidade, que isso é melhor. Bom, e atributo versus generalização e especialização? É uma outra dúvida que surge também. Quando nós temos aí uma situação onde nós temos, vamos desenhar uma generalização e especialização ou simplesmente um atributo que mostra que tem uma especialização. Vamos pensar, modelar a categoria funcional de cada empregado de uma empresa. Como é que seria isso? Como atributo, a categoria funcional como atributo da entidade empregado. Ou como especialização, cada categoria funcional corresponde a uma especialização da entidade empregado. Qual é o melhor caso? A categoria funcional é o tipo de função que o empregado tem na empresa. Por exemplo, a gente vai colocar um atributo função ou uma especialização para cada função. Vamos ver então. Outra coisa, a especialização deve ser usada quando as classes especializadas, ou seja, as entidades especializadas, as classes das entidades especializadas possuem propriedades particulares. E aqui classe, pessoal, não é a classe do diagrama de classe. Aqui a classe é categorização das entidades, como se fossem agrupamentos. Engenheiros, motoristas. Não associem com classe da orientação a objeto, que senão vocês vão começar a misturar. Aliás, eu falei lá no outro vídeo que nós temos nessa aula hoje, tomar muito cuidado com ligar o diagrama conceitual de banco de dados, ou seja, o modelo entidade de relacionamento conceitual de banco de dados, com o diagrama de classes. Eles são muito parecidos. Eu já disse para vocês que quem criou o diagrama de classes usou muita da notação que o Peter Chen havia criado com o modelo conceitual anos antes. Mas eles não são a mesma coisa. O diagrama de classes é baseado na teoria orientada ao objeto. E o diagrama conceitual de banco de dados é baseado na teoria relacional. Então, quando eu falo classe aqui, eu falo em categorização. Tanto é que eu não costumo usar muito o termo classe na aula de banco de dados, até mesmo para que vocês não confundam. Então, aqui vale a pena esse realce aí da diferença da palavra classe quando eu falo em banco de dados relacional e quando eu falo em orientação ao objeto. Bom, as propriedades, quando essa especialização tem propriedades particulares, ou seja, atributos especiais, relacionamentos especiais, ou mesmo outras generalizações e especializações, então eu uso a especialização. Vamos dar uma olhadinha aqui. Eu tenho atributo versus generalização e especialização. Do lado esquerdo, eu estou usando, ao invés da especialização, a categoria funcional. E do lado direito, eu estou usando realmente a especialização. Então, aqui eu uso um atributo categoria funcional. Então, aqui dentro vai estar armazenado a função dele na empresa. Então, o nome do empregado, o código é a função. E desse lado aqui é diferente. Eu estou usando o triângulo da especialização e estou especializando em uma entidade motorista e uma engenheiro. Lembrando que eu não coloco o atributo aqui identificador, nem mesmo também eu não coloco aqui as cardinalidades, porque isso não é um relacionamento, e aqui eu sei que não tem atributo identificador, porque ele herda os atributos da classe geral. Então eu sei que existe um código de empregado aqui no engenheiro e o nome do engenheiro também, porque na generalizada tem esses atributos. Mas voltando ao nosso motivo da discussão, por que eu especializei aqui? Só existe um motivo muito forte para especializar ao invés de criar um atributo. Se cada especialização tem atributos próprios, por exemplo, o CREA do engenheiro, o motorista não tem CREA, que o CREA é o registro, é o Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura, ou seja, é o número profissional do engenheiro. Somente engenheiros têm.
Motoristas não têm. Então eu crio a especialização até inclusive para que esse atributo só seja atribuído a engenheiros e não a motoristas. Nesse caso, então eu faço a especialização. Nós também temos o atributo opcional, que ele pode indicar um subconjunto da entidade. Por exemplo, o atributo opcional pode ser usado para uma especialização. No lugar de uma especialização. Aqui eu tenho o CREA, que somente os engenheiros têm, e CRM, que somente médicos têm. Quando eu coloco mínima zero, eu estou dizendo que nessa entidade pode não ter preenchido o CREA ou pode não ter preenchido o CRM. Então, dessa forma, com atributo opcional, e aí lembrando quando eu falei de atributos em outro vídeo, a cardinalidade mínima, se zero, denota que o atributo é opcional. Por que esses outros, só relembrando esse conceito, né? Por que esses outros não têm cardinalidade? Porque todo atributo que a mínima é 1 e a máxima é 1, eu não coloco cardinalidade. Essa opção de não colocar cardinalidade só ocorre com atributos. Lembrando que relacionamentos, as cardinalidades são obrigatórias sempre no diagrama. Então vamos lá. Nós temos aqui o atributo opcional, desse lado aqui. E aqui, ao invés de usar o atributo opcional, nós estamos usando a especialização. Percebe? CRM, CREA e atributos opcionais aqui. Aqui em cima, atributo opcional, mínima zero. E aqui embaixo não é opcional. Por que não é opcional? Porque eu tenho as entidades especializadas. Então, quando está com especializado, todo engenheiro tem que ter CREA. Então, aqui não é opcional. Aqui é 1,1, por isso que eu não coloco. Já aqui em cima é opcional, porque nem todo empregado é engenheiro. Bom, atributo multivalorado, que já ensinei para vocês que a cardinalidade máxima do atributo quando é mais que 1, ou seja, é n, ele é multivalorado. Ele não é ele é um atributo indesejável, ou seja, não é desejado num banco de dados. E por que isso? Porque o sistema gerenciador de banco de dados relacional, quando vocês aprenderem a implementar ele fisicamente, vocês vão notar que ele não é implementável na linguagem padrão SQL. Então, o atributo multivalorado não possui implementação direta no banco de dados. Ele é modelado no modelo conceitual, mas eu não consigo implementar fisicamente dele em banco de dados. Então, os atributos multivalorados podem induzir a um erro de modelagem. Ele pode ocultar, na verdade, entidades e relacionamentos. Como é que eu faço isso se ele é indesejável? Por exemplo, aqui é um exemplo de atributo multivalorado. Eu tenho o empregado, a entidade é empregado, o retângulo, o atributo identificador empregado preenchido de preto, que é o atributo tipo identificador, o nome, que é um atributo que todo empregado tem também. Já eu tenho dependentes, o empregado pode ter nenhum ou vários dependentes, ele pode ter recebido nenhum salário ainda, sendo no começo do mês, ou vários salários. Esses são atributos multivalorados. Por quê? A cardinalidade máxima desses atributos é n. Mas eu disse para vocês que é indesejável, né? Como é que a gente vai pensar nisso? Então a gente vai pensar criando entidades. Então, onde aqui eu tinha um atributo dependente multivalorado e um lançamento de pagamento, eu criei uma entidade aqui dependente. Eu não coloquei o nome do relacionamento para não ficar muito carregado o slide, mas sempre coloque aqui dentro o nome do relacionamento em suas documentações, para que vocês lembrem por que isso está ligado aqui. Então, empregado tem dependente. E aqui, então, e todo dependente, no mínimo um empregado, no máximo um empregado. Já o empregado pode ter nenhum ou vários dependentes. E aqui a entidade, que aqui era um atributo multivalorado. Perceba que o n na cardinalidade, na verdade, é o n que estava aqui no atributo. Então, agora eu coloco o dependente. O que é bom nisso? Além de eu poder colocar o nome do dependente e a data de nascimento, eu posso colocar outros atributos. Inclusive um identificador, porque é uma entidade. Isso aqui não é uma especialização, isso aqui é um relacionamento. Então, eu preciso ter o código do dependente, que iria aqui várias vezes. A mesma coisa se dá com os pagamentos. Eu tenho N pagamentos, o valor dele e o código.
E ainda por cima eu posso ligar outra entidade, tipo de lançamento. Que tipo de pagamentos foi aquilo? Se foi salário do mês, se foi prêmio, comissão. Então, o atributo multivalorado, ele sempre que possível, a melhor coisa é, recado final, utilizar uma outra entidade ligada à entidade onde ele estaria. E aí, no relacionamento de um para vários. Aonde então você vai ter esse atributo multivalorado agora desenhado como uma entidade ligada àquela de origem no relacionamento um para vários. Percebam? Notação acadêmica. Existem notações. Essa que eu ensinei para vocês do Peter Chen é uma notação acadêmica. Então, a notação acadêmica é essa que vocês estão vendo que nós usamos até agora. Existe também a possibilidade de usar uma outra notação. A notação de engenharia de informações. Aqui em cima a acadêmica de Peter Chen, que eu coloquei para vocês verem. E vamos dar uma olhadinha na engenharia de informações. A engenharia de informações, os atributos, eles vão dentro como se fosse um diagrama de classe, mas não é um diagrama de classe. O nome da entidade está dentro e os atributos. O identificador, o atributo identificador, ele vai com um risquinho embaixo dele, mostrando que ele é o atributo identificador. A cardinalidade. A cardinalidade tem a barrinha, que é o número 1, a bolinha, que é o número 0, e o pé de galinha, esses três traços aqui, que eu chamo de pé de galinha, é o N. Então, isso é a notação de engenharia de informações, que é uma outra notação que vários softwares usam também. Então, nós temos essa notação e essa outra aqui. Também existe a outra notação. Aqui, de novo, né, lembrando das cardinalidades que eu falei para vocês, a barrinha é 1, a mínima é a bolinha que é o 0, e o pé de galinha é a máxima N. A UML também, a Unified Model Language, existe uma tentativa de usar o diagrama de classe para fazer o diagrama de modelagem conceitual. A terminologia é um pouco diferente. Classe é entidade, relacionamento e associação, cardinalidade e multiplicidade, generação e especialização. Eu vou mostrar para vocês como desenhar o ML, mas aí eu vou justificar por que não usar o ML para o diagrama de banco de dados. Olha aqui a notação ML. Empregado está lotado, ou seja, alocado em departamento. E aqui eu não coloquei atributos aqui nas outras, só para a gente focar na situação aqui. Qual é a situação? A UML não suporta alguns tipos de atributos que nós temos em banco de dados. Esse é o motivo de a gente não usar o diagrama de classe para desenhar o banco. Então essa notação vocês vão encontrar em alguns livros, mas fundamentalmente e academicamente falando, nós não usamos o diagrama de classes, que é esse que eu estou mostrando para vocês, para fazer a notação de entidade de relacionamento. Mesmo porque isso aqui já não faz parte da UML também. Na UML, lembrando que a herança ela tem um outro símbolo. E outro problema também, a UML admite cardinalidades diferentes de 0, 1 e N. Que em banco de dados, conceitualmente, a gente não coloca isso no diagrama. Por exemplo, na UML, a multiplicidade pode ser 4, 2. Em banco de dados, nós não usamos essa notação dessa forma. Então, por vários motivos, essa notação UML que vocês estão vendo, e alguns poucos livros usam ela para banco de dados, ela não é, na verdade, usada para banco de dados. Não há o conceito de identificador. Então, esse é fundamentalmente um maior problema que a gente não usa a UML. Também nós temos outros conceitos. Na anotação da UML tem métodos, o que nós não temos em bancos de dados. Então, mais o outro motivo para não estar usando a UML para diagramar um banco de dados.